De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia da Silvia. Silvia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre os animais que a gente tem, né, na nossa casa. Bom, a gente colocou como pauta aí problemas respiratórios, né, Silvia? A gente vive aí uma temporada, né, de viroses, né, além da Covid e da dengue aí, né, tem uma circulação de gripe aí pesada, e às vezes a gente não pensa isso, né, que os animais também têm gripe. Sim. A gente já faz uns 2 ou 3 anos que a gente não tem, né, surtos de sinomose. A sinomose é uma doença que geralmente é nessa época, né, de outono, inverno, e a sinomose, né, a doença da sinomose, ela tem vacina. A vacina, ela é dentro da V8 ou V10, né? Então, é muito importante a gente sempre manter o esquema vacinal dos animais em dia. Porque quando aparece o surto, aí você tem um monte de animais. E a sinomose é uma doença que ela não tem cura. Depois da raiva, né, canina, que é 99,9% fatal, a sinomose é a doença infecciosa que mais mata cães. Então, ela não existe um tratamento, né? E o que se faz é só paliativo para tentar aliviar? Sim, é só paliativo. E, em contrapartida, a gente tem uma vacina, né, que estabelecida já há muito tempo, que ela tem uma eficácia aí de 98%, 99%. Então, é uma vacina bastante segura e bastante eficaz. Então, é sempre importante estar com esse esquema vacinal em dia. E é interessante falar também, né? Porque muitas vezes também isso. Mas tais animais sobreviveram, Sim. Né? Mas sobrevive com sequela, com uma série de problemas, e é uma loteria. Sim, claro. E assim, diante do custo da vacina, tanto financeiro, quanto se você colocar o custo emocional, né, do risco que é perder esse animal, do sofrimento que é perder esse animal, do tanto que você vai ter que investir em medicações para você fazer o contorno da doença, né? Porque é um vírus e não existe um antiviral efetivo ainda para a sinomose. Aí você vai medicando para controlar os sintomas e não a doença. Você vai controlar as infecções oportunistas, né? Então, o animal pode desenvolver uma pneumonia, o animal desenvolve uma meningite, o animal pode fazer lesão na pele, machucados, né? Então, você vai fazendo todo um contorno, né? Fazendo aí os cuidados paralelos, mas contra o vírus especificamente não existe uma medicação que seja de fato comprovada. Existe um medicamento que ele tem sido usado em alguns casos de sinomose. É um medicamento de um valor aí elevado, mas até que, né? Mas, assim, você tem estudos que relatam uma eficácia e estudos que relatam uma não eficácia, né? E como na clínica você vê animais que de fato sobrevivem e animais que efetivamente morrem, então também fica mais difícil para a gente avaliar de fato a ação do medicamento. Enfim. Existe a vacina, né? A vacina é super eficiente, então não faz muito sentido não vacinar. Eu acho que é muito importante manter essa vacinação em dia. E quando a gente fala da V8 da V10, ela cobre aí sinomose e outras enfermidades. Outras enfermidades, sim. Inclusive, a sinomose, ela dá, né, um quadro respiratório. Por isso que eu comecei falando por ela, né? Mas a gente ainda tem, por exemplo, os adenovírus,
A tosse canina, né, a gripe canina, ela é semelhante à nossa gripe, ela pode dar uma traqueite, uma sinusite, uma dor de garganta, ela pode dar uma coriza, até uma conjuntivite, né, um lacrimejamento ocular. Ela pode dar uma traqueite, bronquite, e ela pode chegar até uma pneumonia em caso de animais idosos, em casos de animais debilitados, em casos de filhotes, né? Animais que tenham qualquer alteração aí, ou por imaturidade, ou por doença no seu sistema imune. Então, de um modo geral, ela não é uma doença grave, a gripe canina, tá? Diferente da sinomose. A gripe canina, ela vai ter um curso que vai variar de 7 até 15 dias, onde o animal vai apresentar o principal sintoma, o sintoma que mais leva o cachorrinho até a clínica é a tosse. É uma tosse bastante rouca, é uma tosse que parece uma buzina rouca, e isso acontece porque você tem um edema das cordas vocais, né? Então ele dá uma tossida rouca, e isso acaba incomodando muito o responsável pelo cachorro, e muitas vezes nesse esforço de tosse, o animal chega até a apresentar um quadro, um vômito, né? O final dessa crise de tosse às vezes culmina com um vômito. Então, também a gente vê aí da importância da vacinação, que cobre todas essas possibilidades aí, né, Silvia? Isso. Aí, dentro da V8 e da V10, porque, na verdade, a tosse canina, ela é um pool. São vários vírus que podem estar envolvidos e algumas bactérias. Então, por exemplo, o próprio vírus da sinomose canina, ele pode ter uma participação nesse quadro respiratório no outono e no inverno. Os adenovírus a gente tem contemplado na V8 e na V10. E nós temos também a Bordetella bronquicéptica. A Bordetella é uma bactéria, ela pode ser transmitida para os seres humanos, e aí a Bordetella, ela não está contida na V8 e na V10. Aí é uma vacina diferente, que é a vacina da gripe canina. Então, essa vacina, ela é muito interessante que ela seja aplicada antes, né, da chegada do inverno, para a gente, de fato, ter uma proteção. Como é mais ou menos, né, com a gripe humana, que a gente já até antecipou, porque esse ano está antecipando, né, de alguma maneira aí tem um monte de gente gripada, e a gente já está atendendo vários cachorrinhos aí com a gripe canina também. Silvia, falávamos de problema respiratório. Um outro problema que está afetando as pessoas é dengue. A gente sabe que cães, gatos, os pets não pegam dengue, mas o mosquito pode ser vetor para uma doença para eles, correto? Sim, é isso mesmo. Por enquanto não pega dengue. Ainda bem. Ainda bem, por enquanto não. E existem, né, alguns estudos indicando que o mosquito da dengue, ele pode ser responsável pela transmissão do verme do coração. É uma girofilária, né? Então, do mesmo modo, na hora que ele pica o cachorro, ele poderia transmitir, né, uma microfilária, e que é uma girofilariose cardíaca. Então, que ataca o coração que ataca o coração do cachorrinho. Aqui, na nossa região, essa girofilária não é um problema muito grande, né? Dificilmente a gente encontra um animal com girofilariose, mas é bastante comum nas regiões litorâneas. Então, quem vai levar, né, quem vai viajar
com seu cachorrinho e vai para a região litorânea, deve procurar um médico veterinário, porque tem que tomar um remedinho antes de ir, na hora que volta, para evitar esse verme cardíaco. E muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia disso, né? Vão lá, viajam, curtem a praia, levam o pet, volta. E o problema é justamente esse, né? Porque às vezes quando faz o diagnóstico, já criou um problema cardíaco ali. E veja, se a pessoa, olha que doido, né? Então, se a pessoa vai para lá, esse cachorrinho pega, de repente ele leva aí um período para ser diagnosticado e ele volta para cá, ele começa a circular a dirofilariose. Hoje, na nossa região, isso não é um problema, né? Mas pode se tornar justamente com essa importação, né, dessa microfilária. Até porque funciona exatamente como a dengue, né? É um mosquito que pica alguém que está doente, que está contaminado e contamina-se e vai contaminar outras pessoas. Da mesma forma, né? O mosquito só picando o cachorro não tem problema nenhum, mas se tiver contaminado... Na verdade, eu acho que todos os vetores funcionam desse jeito, né? Igual a história mudando um pouco de assunto, né? Mas da doença do carrapato. Sim. Um cachorro não passa erliquiose para outro. Quem passa é o carrapato. Então, ele pica um cachorro que tem erliquiose, pica outro cachorro que tem erliquiose e aí ele transmite a doença. Então, ele vai... fazendo a condução, esparramando aí, não é? Então, por isso que às vezes, mas o cachorro teve carrapato, mas não teve erliquiose, né? Olha, deu sorte de serem carrapatos que não estavam contaminados e não ter um cachorro contaminado próximo. E, na verdade, pode acontecer o seguinte, às vezes, quando esse animal teve contato com a erlíquia, o sistema imune dele estava bem preparado e ele conseguiu conter a doença. Mas a erlíquia fica lá. Ela fica escondida nos linfócitos. Então, quando o animal tem uma baixa imunidade, quando ele tem uma quebra de resistência, quando ele é atropelado, quando a cadela entra no cio, enfim, por qualquer motivo, a erlíquia pode aflorar. Então... tem que se tomar todo o cuidado aí, porque é realmente complicado. E aí, né, eu acho que fica o alerta, né, quando a gente pensa, porque assim, tá bom, não vou para o litoral, né, não preciso tomar esses cuidados, etc. Mas você não sabe se alguém na região foi. A gente sabe que o mosquito ele tem um hábito de voo aí razoável, né? A gente não tem mais o contato com a vizinhança como tinha no passado, né? Então, tem que se tomar um cuidado. Então, da mesma maneira que a gente toma o cuidado, né, para a gente com relação à dengue, né, com o cuidado do quintal e observar, né, se não tem água parada, de ter o repelentezinho, etc., a gente tem que tomar com os pets também. Sim, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. E mesmo, por exemplo, aí às vezes fica, né, a vasilhinha do cachorro com a água, então é importante todos os dias pegar essa vasilhinha, lavar com bucha. Não é só repor a água, com né? sabão, não. A gente tem que observar essa questão da higiene com relação à dengue e a gente tem que observar essa higiene também. E avançando, né, dando um passo adiante aí, a qualidade da vasilha para estimular, para incentivar que esse cachorrinho beba mais água, mesmo porque a gente vai estar protegendo também o sistema respiratório nesse período de seca, né? Nesse período do inverno. Então, por exemplo, as tigelinhas de barro são uma excelente opção, porque elas mantêm a água mais fresquinha, mais gostosa. As vasilhas, né, de melamina, que também são mais fáceis de higienizar. Os potes de cerâmica, de vidro, de inox, eles são um pouco mais caros, mas você vai estar investindo em qualidade de água
e higiene. É muito mais fácil, né? Você fazer a higienização nesses potes. E os potes de plástico, eles vão ter uma durabilidade, porque conforme eles vão se desgastando, eles também vão acumulando bactérias, né, ali naquelas ranhuras do plástico. Então, ele é um produto talvez um pouco mais barato, mas ele tem que ser descartado mais a miúdo. Sim. Gatos, né? Sempre tem aquela questão, né, que gato é mais chatinho com relação à água para beber, etc., e que gera problemas para eles, né? Então, o cuidado de hidratação com o gato tem que ser redobrado. Sim. Daí, no caso dos gatos, uma dica bacana é que a gente coloque vasilhas amplas, né, que sejam largas. Elas não precisam ser tão fundas, mas elas precisam ser largas, porque tem gatinho que na hora que encosta o bigodinho, isso incomoda. Então, às vezes, ele já retrai. A medida deve ser maior do que o bigode. Maior que o bigode, mais ou menos isso. E o gato também, muitas vezes, o cão também, mas às vezes eles são preguiçosos. Então, nossa, vou ter que ir lá fora beber água. Então, é bom que você tenha outros potinhos esparramados pela casa. Se ele tem hábito de ficar ali assistindo a televisão, facilita, né, a vida dele, coloca um potinho ali na sala de televisão. Para os gatos, eles gostam dos vasilhames. Lá em casa, os gatos gostam do vasilhame de cerâmica. E eu tenho uma gatinha que ela gosta do pote de inox, porque eu acho que ela vê o movimento, né? Então, eles falam até para a gente colocar um espelhinho, quando é um pote de vidro transparente, porque o gatinho gosta de se ver. E eu tenho uma gatinha que ela gosta da vasilha de inox, mas os gatinhos lá, eles gostam muito da vasilha de barro. A Lucélia perguntando aqui a questão das fontes, né? De fato, fonte é mais atrativo para eles? Ninguém é igual a ninguém. E os bichos também não são, tá? De um modo geral, os gatos curtem a fonte, mas tem gato que tem medo da fonte. Então, a gente tem sempre que observar. É um pouco difícil a gente mensurar quanto que um animal bebe. A gente sabe que a gente tem que beber aí, em média 2 litros, né, de água por dia. Eu costumo separar esses 2 litros para eu saber que eu bebi ou não bebi esses 2 litros. E o animal, em média, ele vai precisar beber 50 ml por quilo. Mas, assim, é difícil a pessoa verificar isso com a fonte. Você pode observar se ele vai frequentemente na fonte, se ele efetivamente está bebendo a água da fonte, ou da tigelinha de barro, ou da tigelinha de inox, ou da de vidro. Então, vai depender aí um pouco de observação do responsável pelo animal, se está surtindo o efeito desejado, né? Em casas aí multicats, né? Em casa que tem vários gatos, um pode gostar da fonte, o outro talvez prefira a vasilha de barro. Lá em casa eu tenho de tudo, tem fonte, tem vasilha de barro, tem de tudo. E importante lembrar que você vai ter que esparramar essas vasilhas em locais diferentes. E Ana Júlia perguntando, Silvia, período de vacinação, não é? Como é com a gente, tem que ter vacina anual? Sim, a vacina da gripe canina, né, ela é anual. E eu particularmente, né, tanto a V8 quanto a V10, eu indico também que seja feita anualmente. E justamente, né, V8 e V10, que é a pergunta aqui da Clara, qual é melhor? Tá. As vacinas, e a raiva, viu, gente? A gente também não pode esquecer, não pode descuidar. A vacina está aí, ela é eficaz, ela é eficiente, ela protege. Não dá para a gente embarcar nessa história de não vacinar,
já chega a dengue, Sim. tudo que está acontecendo. Enfim, a V8 e a V10, elas são basicamente a mesma coisa. Isso é uma coisa que as pessoas também faz bastante confusão. A V10, ela tem 2 cepas a mais da leptospirose, que é a doença transmitida pelo rato. Tá? Animais que costumam passear, que costumam frequentar horto, bosque, que moram assim na região mais periférica, que frequentam chácara, sítio, para esses cachorros, no meu conceito, né, eu acho que a V10 seria até mais indicada. Um animalzinho que só fica dentro de casa, no sofá, que não tem contato, que mora num apartamento, que tem já uma restrição aí de contato externo, eu acho que pode ser a V8. E aí que tá, nessa questão aí do cuidado do animal que não sai, né? Olha, não saio, não tenho cuidado com os outros animais, mas meu dono sai, meu dono tem contato com os outros animais, isso pode ser fonte de contágio? Sim, pode, né? Os sapatos. E uma fonte de contágio que às vezes a gente não leva em consideração são as moscas, né? Então, a mosca, se tem um cachorrinho lá com sinomose, tá lá cheio de remela nos olhos, com secreção nasal, aí a mosquinha vai lá, senta nesse cachorrinho e depois ela vai e senta na água, na ração do cachorro do vizinho. Então, essa questão aí do animal não sair, olha, gente, eu acho que a vacina, ela é muito eficaz. Eu tenho 30 e não sei quantos anos, acho que eu tenho mais de 35 anos de profissão. Eu vi reação alérgica à vacina 2 vezes. Sabe, é muito pouco. A probabilidade de uma vacina te dar um problema é muito pequena. Então, eu acho que não justifica. O benefício é imensuravelmente maior do que algum problema com a vacina. Perfeito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Na cobertura que as vacinas dão, na tranquilidade que dão também, e que a gente está falando de doenças que parte delas não tem cura, ou dão comorbidade, você corre o risco de perder o seu bichinho, sendo que vacinando você tem a tranquilidade dessa cobertura, de ter saúde aí, e mais do que isso, né? De não ter um gasto muito excessivo, porque a gente sabe que o tratamento dessas doenças são pesados e sem garantia de recuperação. E o estresse emocional é muito grande. A gente vê quando a pessoa resolve, né? Quando é uma pessoa que leva o seu animal ali para uma consulta, essa pessoa geralmente ela está interessada no bem-estar do animal. Então, é muito mais fácil, evita, né, todo um desgaste emocional ali de você ter o animal doente, de repente essa doença pode evoluir para óbito, ou ela acabar deixando o animal com algumas sequelas, né? Então, é muito melhor, é muito mais prático, é muito mais inteligente, racional a gente já aplicar a vacina. A gente tem que lembrar que a população de animais vacinados no Brasil ainda é muito pequena. A gente mora num país tropical, né? Onde a maior parte do tempo a gente tem aí o calor. E isso favorece também a perpetuação das doenças infecciosas. Então, eu acho que, no momento, hoje, a minha visão é de que a vacina é essencial. Rosângela, né, agradecendo aqui a questão da dica das viagens para a praia, né, da questão da vacinação, e ela pergunta, né, para pessoas que viajam para outras regiões, também é bom consultar o veterinário para saber itens de controle aí? Sim.
A gente tem, né, a leishmaniose também, que é uma coisa, que é um fantasma aí bem grande, né, na saúde pública. E graças a Deus, né, aqui na nossa região a gente também não tem a leishmaniose, mas eu já tive alguns clientes, por exemplo, que compraram cães de Belo Horizonte. Já tive o caso de uma cliente que morava em, acho que Salvador, Fortaleza, e aí ela veio morar em Batatais e o cachorrinho veio com leishmaniose. Já tive umas 4 clientes que compraram cachorro em Belo Horizonte e alguns cachorros vieram já com leishmaniose. Então, sim, é importante sempre a gente fazer essa verificação. Se onde a gente vai, né, levar o seu pet, qual que é a doença comum ali, doença infecciosa comum ali na região. É sempre bom dar uma pesquisadinha. Exato. Justamente por isso, né, corre-se o risco aí de não só adquirir um animal contaminado ou levar o seu animal para uma viagem e voltar com ele com uma contaminação, sendo que algumas doenças você pode fazer o preventivo, fazer a vacinação, ou pelo menos se inteirar do que causa para evitar que o animal tenha contato nesses locais. Sim, é sempre muito importante, né, fazer essa busca, essa pesquisa, para ver aonde você está indo. Silvia, eu quero agradecer, como sempre, a participação conosco, sempre as boas dicas. Espero que as pessoas fiquem atentas, né, vacinem, procurem cuidado aí com seus animais e, de fato, entendam que a vacinação é o processo mais importante. Fica sempre o convite para participar conosco. Muito obrigada, Lu.